Essa foi a postagem que eu fiz no grupo Parades Democrática. Esse grupo que depois de cair várias vezes, renasceu novamente das cinzas. Lá tem de tudo. Tem gente que só vê o anime e tá lá por causa de spoilers. Tem gente que odeia o anime e o mangá mesmo assim tá lá. Tem gente que se diz especialista e dá aula de Attack on Titan pra todo mundo. E vamos ver as perguntas dessa galera lá. Titãs realmente tem 2 pontos vitais? Veja que eu estou me expondo à parte mais ácida e mais tóxica do fandom de Shingeki no Kyojin. Não que no grupo não tenha muita gente boa e gente que realmente só curte a história do Isayama. Mas é claro que existem aqueles perfis fake com foto de anime que tá acessando a internet sem a mamãe saber e estão ali só pra tocar o terror, então se prepare para o pior. Titãs realmente tem 2 pontos vitais? Eu sei muito bem o que você quer dizer com isso. E não, respondendo bem sinceramente, o único ponto vital é na nuca. Os titãs originais podem ter pontos fracos e pontos fortes em relação ao combate um contra o outro, como nesse vídeo que eu fiz que tá aqui no card. Lá eu falo sobre os pontos fracos dos titãs. Não só os titãs, como qualquer tipo de personagem que se propõe ao combate tem pelo menos um ponto fraco. Como o Kiseki limpava, e esse é um dos maiores mistérios de toda a obra. De propósito, o autor colocou essa informação para que nós criássemos várias teorias. E depois de muito pesquisar e cruzar várias informações, eu cheguei a uma resposta. Você sabe que o Zeke pode controlar os titãs puros. Bom, isso já diz muita coisa. O resto eu vou deixar por conta da sua imaginação. De onde o Levi tirou a lança-trovão que ele usou contra o Eren no capítulo 138? Olha, quando a aliança foi atacar o Eren, eles levaram um monte de lança-trovão. Todos eles tinham. E esse comentário gerou uma discussão entre os próprios membros do grupo. Teve gente que postou print de algumas lanças-trovão que já existiam, e teve gente explicando que essa lança-trovão era do Armin, que ela passou pro Connie e depois foi parar com o Levi. De todas as formas, ele pode ter simplesmente pegado a lança-trovão, igual os personagens de GTA pegam as armas. O que a Ymir não sabe? Eu vou te falar o que a Ymir não sabe. A Ymir não sabe por que você ainda não curtiu esse vídeo e por que você ainda não se inscreveu nesse canal e ativou todas as notificações. Tá bom, essa pergunta é pra ser polêmica, né? Mas se ela teve filho, eu acho que ela gosta dos dois lados. Se bem que ela olha num desgosto pra cara daquele marido dela, deve lembrar da Ymir e falar, meu Deus, onde é que eu vim parar? Mas de todas as formas, pelo menos a filha da história parece ser uma menininha bem kawaii. Olha só uma cena da história em família. Não é filha do Eren. Realmente tem quem pense que o Eren virou um pombo. Desde que saiu aquela cena do pássaro picando o cachecol da Mikasa, a internet entrou em avalanche. Todo mundo queria colocar esses memes do pombo, e teve muita gente que não entendeu que, por incrível que pareça, tem gente que acompanha Attack on Titan unicamente pelos memes. E aí a pessoa não entende nada e fica tentando deduzir as coisas unicamente pelos memes e as imagens que ela vê soltas por aí. Somente por preguiça de ler o mangá mesmo. E não tem nada de errado com isso. Só que sim, existe muita gente que acredita que o Eren virou um pombo. Principalmente aqueles leitores que leram o mangá e terminaram nessa parte, sendo que tem as páginas finais e tem muita gente que não leu elas. As páginas finais que mostram o futuro da Ilha Parades. E lá a gente sabe que o Eren virou tudo, menos um pombo. Ele virou uma árvore. Não que uma árvore seja uma coisa mais honrosa que um pombo, mas pelo menos ele não fica fazendo tanta sujeira por aí. Se a Ymir que cria os titãs, quem criou o titã dela? Se foi o Parasita, por que ela mesma precisa criar depois? Quando a Ymir recebeu o Parasita em seu corpo, ela ganhou os poderes de titã. Isso significa que ela estava em uma situação de perigo. Ela queria de toda a forma se livrar dos caçadores que estavam buscando por ela. E para isso, ela desejou ter uma forma grande e forte, diferente do seu corpo pequeno e fraco, pois ela estava fragilizada e ferida sendo perseguida, ela estava apavorada e ganhou poderes. Nesse momento, ela desejou algo poderoso, e foi exatamente isso que ela ganhou, um corpo gigantesco. Você se lembra que nos caminhos o tempo passa de um jeito diferente? Depois de ter caído naquele lago e se unir ao Parasita, Ymir pode ter ficado décadas esculpindo seu próprio titã. E depois é que finalmente ela se transformou. Eu sei que os fãs mais exigentes vão falar que isso não foi dito na obra, e realmente não foi. Mas é o que dá para se deduzir. Vou conseguir me recuperar depois que tudo acabar? Não, jamais. Principalmente se você gostar bastante da obra. Você vai passar o resto da vida com esse sofrimento. Isayama mudou o final de última hora?
O Isayama disse em algumas entrevistas que ele buscava as opiniões dos fãs nas redes sociais para escrever as últimas partes do mangá. Então, ou ele mudou, ou ele nem sequer ao menos tinha pensado no final. Ele se baseou no próprio fandom para criar o final. E isso o próprio autor fala abertamente sem nenhum problema. Por que Parades não tinha canhões para defender desse último ataque? Sem fazer nenhuma pesquisa aqui, eu vou te devolver a pergunta. Foi falado em algum lugar que Parades não tinha canhões? Porque eles só não se defenderam porque o ataque foi surpresa. Ele veio do céu repentinamente junto com vários titãs, e reposicionar os canhões que geralmente são no topo das muralhas é uma coisa bem trabalhosa. Tirando que esse ataque surpresa foi no susto. Ninguém estava esperando o Marley chegar lá naquela hora. E apesar de, pela lógica, ter que ter alguém vigiando as muralhas, as pessoas podem até ter visto os dirigíveis, mas talvez os canhões das muralhas só atirem em linha reta ou para baixo. Eu não sei te afirmar com certeza se aqueles canhões conseguem atirar para cima. Mesmo assim, você tem ideia do quão difícil é acertar um tiro de canhão em um dirigível em movimento no ar, calculando exatamente a precisão atmosférica, o movimento do dirigível, a velocidade da bala e ainda conseguir acertar com aqueles canhões rudimentares? Teria que ser uma mira extremamente absurda e certeira. Se a Mikasa tivesse partido com a Azumabito para Rizuru, será que a ilha teria mais chances de sobrevivência sem o estrondo? Bom, eu vou pedir pro editor colocar o mapa lindão que a gente tem do estrondo aí na tela e mostrar as partes dos países que são território Rizuru. O estrondo chegou lá perto. E esse raio de alcance do estrondo foi calculado de acordo com a saída da Ilha Parades, levando em conta que os titãs colossais andaram em círculo pelo mundo, e eles pararam exatamente onde aconteceu a batalha final. Então, levando em consideração que os titãs colossais andaram uniformemente, esse é o raio de destruição que as nações de Rizuru sofreram. Logo lá, houveram muitos sobreviventes. Então, provavelmente, isso não mudaria o resultado, já que Eren sabia exatamente onde os seus amigos estavam e o que eles iriam fazer. Por que o moderador só critica o anime? Olha só uma pergunta digna de ban. Brincadeiras à parte, eu não sei por que o moderador só critica o anime. Existem coisas que naturalmente a gente gosta e não gosta. Eu particularmente não gostei do CGI forçado da última temporada, mas mesmo assim, eu respeito a produção. E a animação da nova temporada eu já gostei bastante. Parece que o CGI tá mais bem trabalhado. Até as cores estão diferentes. O traçado do desenho da Mikasa e dos outros está muito mais bem feito. E eu recomendo que você veja os vídeos que estão na tela a seguir, porque com certeza você vai se surpreender. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber outros vídeos. Eu sou o Joe, eu vou ficando por aqui e até a próxima.